Então, nosso último encontro, a gente parou aqui falando sobre os exemplos mais simples do Visual G. A gente introduziu alguns conceitos a partir deles. É sempre bom relembrar que são os pontos principais que vocês vão passar assim, para os alunos. São as coisas que eles têm que sair desse encontro com vocês, dessa primeira parte, sabendo qual é a função layer, o que ela faz, né? Ela vai transportar alguma coisa lá de fora do código para dentro dele. A função escreva, que vai transportar, ou escreval, né? Que ela vai transportar algo de dentro do código para fora. Desculpa. A função layer transporta de fora para dentro e a função escreva vai transportar de dentro para fora. Os operacionais matemáticos e lógicos também que a gente acabou vendo ali, o maior ou igual, o menor ou igual, eles são responsáveis pela multiplicação, divisão, soma, subtração, e além das comparações ali entre duas, uma variável e um número, uma variável e uma letra ali, para a gente conseguir definir para onde o nosso código vai a partir daí. A gente viu exemplos deles sendo usados dentro do if, mas hoje nos exemplos que a gente vai ver tem outras funções que conseguem usar esse mesmo mecanismo. Se e se não, que são códigos que determinam qual caminho que o meu programa vai seguir, qual é a funcionalidade que ele vai executar ali, dada uma preposição. Como a gente viu lá o exemplo da média, que a gente pegava uma média ponderada ali entre dois valores e verificava se ela era maior ou igual a 60. Se ela fosse maior ou igual a 60, o aluno seria aprovado e você ia printar lá na tela dele que ele foi aprovado. Se fosse menor do que 60, o aluno seria reprovado, aí não ia ter mais esse print lá na tela dele. Além disso, a gente viu o conceito de variáveis. A gente viu elas a partir do exemplo da média e depois usou esse mesmo conceito no exemplo da média com si, né? Que são as caixinhas ali que vão guardar alguma informação. Lembrando que essas caixinhas você não pode colocar caracteres especiais no nome delas. Então, por exemplo, a variável média que a gente tinha visto lá, ela não poderia ter o acento de média, como se a gente fosse criar uma variável última, que ela não teria esse acento. Seria toda sem acentuação, não pode caracteres especiais também, não pode arroba ou qualquer outro caractere assim. E elas têm que ser características para o seu problema. Por exemplo, se ali era uma variável que eu ia calcular uma média e jogar dentro dela, não seria ideal que eu chamasse essa variável de qualquer outra coisa. Assim como as variáveis de notas, não seria ideal eu chamar elas de temperatura, por exemplo, porque elas são variáveis que vão guardar a nota do aluno. E é sempre trazer para os alunos que esses textos eles têm que ser característicos, né? O nome da variável tem que indicar para o usuário, indicar para a pessoa que está programando ali o que ela vai representar. E acho que é isso. E elas têm tipos especificados também. As variáveis, elas no nosso contexto aqui, nosso escopo do curso, elas vão ser sempre do tipo real, que são números com casas decimais, inteiros, que são números sem nenhuma casa decimal, e caractere, que são letras, símbolos. E quando você determina o tipo dessa caixinha, igual a gente lançava ali na seção de variáveis, a gente lançou as 3 caixinhas, média. Deixa eu voltar aqui pra gente dar uma relembrada. Aqui, então, a gente lançou aqui as nossas 3 variáveis nessa seção de var, e elas eram do tipo real. Então, eu não poderia colocar dentro delas
Um caractere, por exemplo, eu poderia colocar um número inteiro, como a gente viu, mas ele seria transformado em um número decimal, com casa decimal ali. Então elas têm um tipo especificado e você tem que respeitar esse tipo dela, tal qual uma gaveta. Quando você tem uma gaveta lá no seu armário, se ela é sua gaveta de calças, você não vai colocar blusas lá dentro dela. Então aqui, se a sua variável é do tipo real, você não vai colocar um caractere dentro dela e vice-versa. Vocês tiveram um tempinho para olhar esses exemplos, tentar testar no Visual G por vocês mesmos? Beleza. E ficou tranquilo, né? A plataforma também não teve nenhuma dificuldade para apresentar, né? Para rodar o código. Tranquilo, ótimo. Ela é uma plataforma bem simples mesmo. Deixa eu só pegar meu carregador. É ideal que vocês sempre vão rodando os códigos mesmo antes das aulas de vocês. Até testando a plataforma com outros códigos. Depois eu vou passar, ao final dessas mentorias, né? Eu vou passar uma lista de exercícios extras, assim, que não é obrigatório vocês fazerem. Vocês vão ver lá que são exercícios além. Nesse PDF que eu mando para vocês, eu já mando a resolução deles, tanto em Python quanto C, quanto no Visual G. E a partir desses exemplos, vocês conseguem testar o conhecimento de vocês, além do que já é apresentado no curso, para você sempre ter aquele a mais, né, na hora de você apresentar para os alunos. Porque o que acontece muito é eles cometerem errinhos ali de digitar, digitou uma coisa errada, colocou um espaço onde não deveria. Coisas assim acontecem bem fácil com eles. E é um erro que, se você for rodando códigos ali antes da aula e você chegar lá na aula já sabendo vários códigos, já tendo testado várias vezes a plataforma, você consegue identificar aquele erro muito fácil. Acontece bastante quando os alunos estão rodando os materiais deles. E é ótimo que você está acompanhando um curso extra. Se você quiser, você pode mandar lá no grupo depois para os outros tutores informação acompanharem também, se eles quiserem. É sempre bom vocês estarem pesquisando materiais por fora, porque agrega o conhecimento de vocês e vai tornar a sua aula mais rica, claro. Deixa eu puxar aqui. E aí, terminando a revisão, a gente vai ver o que a gente vai apresentar hoje. Hoje a gente vai ver os outros 3 exemplos do Visual G. Como eu comentei com vocês, esse exemplo aqui de média com temperaturas, ele é um extra assim que não é diretamente passado para os alunos, é só sobrar um tempo ali. Vocês vão ver no roteiro como é que está distribuído isso. Mas esses 2 exemplos aqui são os exemplos mais complexos e que demandam mais tempo dos alunos. É por isso que na primeira aula você tem ali 4 exemplos disponíveis e nessa daqui você vai ter só esses 2. Inicialmente, né? Esse daqui entra depois como um extra se sobrar tempo. Por quê? Porque esses 2 aqui são exemplos muito... além deles terem mais conteúdo, eles trazerem mais informação ali para os alunos, eles também são grandes. E o que a gente enfrenta bastante na corte é alunos que ou tiveram pouquíssimo ou nunca tiveram contato com o computador antes, e eles chegam ali para digitar coisas num teclado assim de computador, eles não conseguem digitar com uma velocidade assim, digitar com velocidade, né? Então demanda bastante tempo, não é nem para eles entenderem os exemplos, mas para eles digitarem todos os exemplos. Eu peguei turmas do EJA, assim, que as mulheres tinham muita dificuldade nessa parte da digitação. Então ali eu precisei com elas, não somente 2, mas foram 3 aulas de pensamento computacional para poder passar todos os exemplos para elas tranquilamente,
porque tinha essa dificuldade para digitar. E já peguei também alunos de Ecoperanga que grande maioria eles não tinham computador em casa, eles faziam as coisas pelo celular, faziam os cursos do MOOC pelo celular mesmo. Foi uma turma muito rica, assim, de conhecimento mesmo, mas tinha essa defasagem na hora de digitar. E aí é por isso que nessa aula de hoje, na aula que vocês forem passar para eles, a aula 2 de Visual G, tem somente 2 exemplos para vocês passarem assim. Claro que vai ter turma que já mexeu com o computador antes. E aí nessas você passa o exemplo extra da média com temperatura. Vamos só puxar aqui o roteiro pra gente acompanhar ele primeiro e depois a gente passa pra parte da aula. Esse aqui é o material que a Márcia disponibilizou para vocês. A gente já passou por essa aula de abertura aqui. Já passamos pela primeira aula de pensamento computacional e agora a gente vai para a aula 2 de pensamento computacional. Nessa aula 2, o que a gente tem? Você vai chegar na sala e vai dar ali as moedinhas para quem chegar pontualmente, né? A pontualidade é um dos pilares, assim, que a gente preza muito nos alunos. Vai passar a lista de presença e entregar figurinha caso tenha ali no seu material. Se não tiver figurinhas no seu material, não precisa dessa parte, tá? Aí você vai explicar o algoritmo de caixa de supermercados. E junto com o algoritmo de caixa de supermercados, você vai passar o algoritmo da urna aqui, que é esse outro que eu tô comentando. Então são esses dois aqui. Ui. Depois, sempre dando dinheirinho para quem conseguir fazer o código rodar, ajudar o colega, para quem identificar algum erro no seu código, caso você queira usar essa abordagem de deixar errinhos no seu código, e respondendo perguntas sobre o algoritmo ali que você desenvolveu. Então, depois de passar esses 2 exemplos, aqui está especificando só um, mas são os 2, ó. Ela colocou esse aqui logo para baixo. Mas eu prefiro passar os 2 exemplos primeiro e depois fazer as atividades de folha. Porque nas atividades de folha, os alunos ficam mais dispersos, né? Porque eles se juntam em grupo ali, aí tem várias canetinhas, glitter, folha especial, aquelas canetas neon. Então, assim, é uma coisa que eles se perdem bastante. Eu prefiro passar essa atividade de folha depois. Então, você vai passar os 2 exemplos, assim, se você quiser seguir a minha ordem, se você não quiser, pode seguir a ordem que está aqui. Passa os 2 exemplos para eles, com as moedinhas ali para quem responder, terminar e etc. Depois disso vai vir um intervalo, eles têm ali 15 minutinhos para comer, ir ao banheiro e essas coisas. Enquanto isso, você pode esconder dinheirinho pela sala de aula para eles, ou fazer jogo de dinheirinho. A Márcia também gosta de jogar assim pro alto quando elas chegam, porque incentiva eles a voltarem cedo pra aula, não ficar enrolando lá. Depois disso, você aplica a atividade de folhas, ou aplica o algoritmo, depende da ordem que você resolveu seguir. Depois a gente vai dar uma olhada nessa atividade aqui. Aqui tem uma observação para caso não dê tempo, porque realmente são exemplos que são bem maiores, assim, de código mesmo, muita coisa para escrever, então depende ali da sua turma. Aqui é o momento, caso sobrar tempo, depois só da atividade de folha, não pula a atividade de folha para poder passar o algoritmo extra ali da temperatura, tá? Então, caso sobre um tempinho ali, você passa esse algoritmo também.
E no finalzinho tenta reservar ali para continuar escrevendo os alunos no MOOC. É muito importante que até o final desse... Se vocês repararem aqui, a próxima aula já é um inaugural de Python, tá vendo? Então é muito importante que até o final do seu pensamento computacional, então das 3 aulas, tanto a primeira lá inaugural, a segunda que você dá os 4 primeiros exemplos e a terceira, que é desses 2 exemplos, é muito importante que você já tenha escrito todos os alunos no MOOC, porque eles já conseguem fazer o primeiro curso. Você vai criar a conta deles lá. Então, vocês já mexeram na plataforma do MOOC antes? A plataforma é essa daqui. Logo que vocês abrem o site, vai estar aqui em criar uma conta e entrar. Aqui você vai preencher com tudo do aluno. Esse usuário é você que cria. A senha, você ou eles que criam também, mas lembre sempre de anotar esses 2 itens. E-mail, sempre importante anotar o e-mail que eles estão usando também. Nome, sobrenome, município, país. CPF, é muito importante que eles tenham. Outros detalhes aqui também. E aí você só confirma, só cria a conta deles. Depois disso, você volta para essa aba aqui. E aí aqui em buscar cursos, você vai pesquisar Lovelace. Aí aqui aparece todos os cursos que a gente tem disponíveis no MOOC. Para escrever eles, você vai escrever eles nas 3 etapas de curso que a gente tem, né, nas aulas presenciais. Então, pensamento computacional, que é essa que você vai terminar nessa aula de hoje, programação Python e C e robótica. Aqui tem outros cursos disponíveis, claro, se eles quiserem fazer, mas são esses 3 que vão dar o certificado para eles, que eles conseguem os estágios. A Márcia, eu acho que comentou com vocês que o prêmio final ali da corte para os melhores alunos, os destaques, é um estágio no IFES. Então, para conseguir pontuação extra, para ficar mais à frente de conseguir esse estágio, eles podem fazer os MOOCs. Cada um desses MOOCs dá uma pontuação X extra ali para eles. E são esses 3 aqui, ó. Pensamento computacional, programação Python C e robótica. E aí é isso que a gente tem nessa aula. Vou passar então para a parte dos exemplos. Então, o exemplo que eu começo aqui, ele é o exemplo extra. Ele traz os mesmos conceitos do exemplo média comum, aquele média que a gente viu sem o si. É os mesmos conceitos aqui. Então, a gente tem variáveis, a inicialização de variáveis. A gente tem a introdução da função leia, que ela serve para transportar algo de fora do código para dentro dele. A gente calcula uma média ali e escreve essa média na tela, mesma coisa. Detalhes aqui, e eu trouxe esse código dessa forma para mostrar para vocês quais são as possíveis coisas erradas que a Márcia coloca no código dela para os alunos verem. Aqui, se você reparar, eu tenho 3 temperaturas e uma média como variáveis. Mas aqui, quando eu coleto a temperatura 1, coleto a temperatura 2, faço o cálculo da média simples entre essas 2 temperaturas e escrevo qual é o valor da média.
percebe que a temperatura 3 ela não é usada. Isso, quando a gente rodar o código, a gente vai ver que não dá um erro de programação. Então, seu código vai rodar completamente normalmente, como se não tivesse nada errado nele. Só que não é uma boa prática você criar variáveis extras ali, variáveis que você nunca utiliza. Se eu não me engano, não dá erro de programação mesmo nisso, mas tá errado pelas boas práticas que a gente tem que ter ali, né? Deixa eu só então abrir o meu código. Temperaturas. Então aqui a gente tem o mesmo código que a Márcia coloca, só que eu já tinha corrigido ele. Deixa eu só tirar essa parte aqui então. Só para ver como ele vai funcionar com esse erro. Então está aqui, criou as 4 variáveis. Pediu para eu digitar. Aí lembrando que essa barrinha piscando aqui é porque ele está esperando eu digitar, tá? Digitei a temperatura. Consumiu. Agora eu pedi para eu digitar mais uma temperatura. Consumiu. Ah, nesse caso aqui eu não tirei essa parte. Shit. Só encerrei a execução aqui para poder remover essa parte também. A gente consegue remover assim também, ó. Só comentando, que aí a gente sabe que os comentários eles não fazem mais parte do código. Aqui vou digitar de novo. Calculou a média, imprimiu a minha média. E fim do programa. Tá vendo que não deu erro nenhum, mas fiquei com uma variável aqui, ó, que nunca coloquei nenhum valor nela, nunca mexi nada com ela. E isso tá errado pra gente, né? O ideal é que só se criem variáveis que você for utilizar. Por exemplo, a gente não vê muito problema nisso com um código que tem 2 variáveis, uma variável a mais. Só que imagina se eu tivesse um código com 1 milhão de variáveis a mais, 1 bilhão de variáveis que eu nunca usei. É muito gasto da memória do meu computador. E aí a gente pensa nisso como programador, que é errado pra caramba, né? Então a gente tenta não trazer isso para os alunos. E esse aqui é um dos errinhos que a Márcia coloca pra gente conseguir introduzir isso neles. Essas boas práticas da programação estão sempre presentes nos nossos problemas e é uma coisa que está presente ali nas atividades deles. Tanto que eu acho que eu mostrei para vocês a atividade que a Márcia dá na aula 2, que tem esse exemplo aqui mesmo, com esse errinho aqui. Essa média com C... Peraí, galera. Deixa eu ver porque que esse código tá em Python já. Deixa eu ver por que passou esse código pra... Tá. Caixa de supermercado. Tá. Acho que eu tinha pulado lá pra frente. Ei, Jonathan, boa noite. A gente já começou tem um tempinho, aí você consegue acompanhar depois pela gravação. Tava indo agora pro nosso segundo exemplo de hoje. Caixa de supermercado, então. Esse exemplo, ele traz
complementa o que a gente já tinha falado sobre variáveis. Então, até então a gente tinha falado que existem essas caixinhas, elas têm tipo determinado, então você não pode colocar coisas que não são do tipo dela dentro dela, você não pode colocar caractere dentro de uma variável numérica, e você não pode colocar números dentro de uma variável que é caractere. A gente tinha comentado que elas têm que ser descritivas sobre o que vai ser inserido dentro dela. Então, se você tem uma variável que ela vai receber notas, ela tem que ter um nome nota ou alguma coisa parecida. A gente tinha comentado que elas não podem ter caracteres especiais ali no nome dela. Não pode ser um média com acento ou qualquer coisa do tipo, ou colocar um arroba ali. E agora a gente introduz o conceito de inicialização dessas variáveis. Até então a gente tinha criado só as variáveis, e a gente viu lá no Visual G que ele já coloca valores para elas zerados. Peraí, passei sem querer. A gente tinha visto lá que ele já coloca esses valores zerados para suas variáveis. Só que nem toda linguagem é assim. Então, já no Visual G a gente já traz esse conceito de inicializar as variáveis para saber qual é o conteúdo inicial delas antes de fazer as operações. Como assim? A gente tem uma variável aqui, por exemplo, a variável soma. Pelo nome dela, a gente já sabe que as operações que ela sofre ali são operações de soma, tá vendo? E aí a gente vai pensar, e os alunos de vocês vão levar eles a pensar em qual é o neutro dessa operação que ela está trabalhando aqui, ó. Qual é o valor que, se eu somar um valor x a ele, vai dar esse x. E aí, nesse caso, vai ser o zero. E é por isso que a gente coloca zero aqui na inicialização da soma. Pra gente saber que o valor inicial que está ali dentro, que em outras linguagens vai ser um lixo qualquer, mas que no Visual G não tem problema. No Visual G sempre vai ser, o Portugal do Visual G, né? Sempre vai ser um valor nulo, vai ser zero ou vai ser vazio. Mas em outras linguagens, a gente vai ver que não é assim. Em Python não é assim. E em C não é assim. Quando você cria uma variável, inicialmente ela está com vazio ali dentro, tá sem nada. E esse nada pode ser 1 bilhão, pode ser 2. E aí, para a gente especificar que essa variável ela não vai ter nada lá dentro, ela vai ter um valor neutro, que toda vez que eu fizer uma soma com ela, iniciar uma sequência de somas com ela, eu sei que esse valor inicial não vai atrapalhar o meu resultado. Aí a mesma coisa acontece ali com a variável count. Se a gente olhar aqui dentro do código, a operação que ela sofre aqui é uma soma também, ela está sempre sendo somada mais um. Aí é um novo conceito que a gente traz, é um conceito de contador. O contador ele vai sempre ser somado com um valor específico toda vez que roda o código. Então, se rodou uma vez, ele vai ser somado um x, que no caso aqui nosso x é 1, né? Então, rodou uma vez, ele vai somar 1. Rodou duas vezes, ele vai somar duas vezes o x lá, que é 1, 2. E aí vai seguindo. Sempre somando esse valor mesmo. No caso, ele vira 2, né? Porque ele vai sempre ser somado de 1. E aí, como ele sofre também uma operação de soma, a gente usa o neutro da soma aqui como inicialização dessa variável. Agora, se fosse, por exemplo, uma multiplicação, se ao invés do meu contador tivesse sofrer uma operação de soma aqui, ele sofrer sempre uma operação de multiplicação. Aí o zero já não seria o neutro dessa operação. O neutro dessa operação seria o 1. Né? Que aí, se você multiplicar o valor x lá por 1, na primeira vez que ele rodar, vai ser sempre x. Se fosse uma divisão, aí que não poderia ser zero mesmo, né? Porque se você divide um número por zero ali, vai quebrar seu código na hora. A gente não pode fazer isso. Pelo menos no computador comum. No Visual G também não. Então, a gente usaria ali o 1 também. Então, depende da operação que a sua variável está sofrendo. A variável tecla aqui, ó, ela recebe um valor inicial C.
Por que ela recebe esse C como valor inicial? Se a gente olhar aqui o código, já dando um spoiler, ó, a gente vai ler essa linha aqui, que é a linha que a variável tecla está sendo usada primeiro. A gente vê que a tecla, ela tem que ser diferente. Aí vocês lembram desse sinal aqui que eu passei nosso último encontro. Então a tecla, ela é diferente de P. Por quê? Se a gente vê aqui, ó, na outra parte onde a variável tecla está sendo usada, eu peço para o usuário pressionar qualquer tecla para continuar ou P para parar. Então eu não quero que o meu código, na primeira vez que ele passe aqui, ele já pare. Então eu coloco qualquer valor que seja diferente de P, para ele conseguir rodar pelo menos uma vez. E aí, além disso, a gente tem a introdução da função enquanto. Ficou tranquila essa parte de inicialização das variáveis? É um conceito que a gente traz bastante para os alunos, porque eles vão usar na parte da robótica lá com os robozinhos. Beleza. Aí, a partir desse conceito, então a gente já consegue interpretar. A gente já consegue interpretar essa até aqui do código. O que a gente tem de novo aqui é a variável enquanto. O que a enquanto faz? A gente já tinha visto até então códigos lineares, que cada linha vai ser rodada uma embaixo da outra. A gente viu também códigos que são bifurcados, né? Existem dois caminhos possíveis para ele seguir. E eles não rodam simultaneamente. Simultaneamente não, né? Um embaixo do outro. Então você vai escolher um dos dois caminhos e depois voltar para o modelo padrão. E agora a gente vê um código que ele é circular. Como assim? Esse enquanto aqui, ele vai testar uma condição, que depois a gente vai trabalhar um melhorzinho sobre essa condição. E aí, se for verdadeiro, ele vai seguir rodando tudo que está aqui embaixo dele, ó, identado aqui embaixo dele. Tá vendo que tem um espaço aqui? Esse espaço é feito com a tecla Tab do seu teclado. E ele serve para determinar todo esse código aqui, essas linhas de código, elas pertencem ao enquanto. A gente usa o Tab aqui no Visual G também, por especificação, né? Assim, por tipo usual de linguagem de programação, mas aqui não é obrigatório. O que determina que o código pertence ao enquanto aqui ele estar entre o enquanto e o fim enquanto aqui, ó. Estando entre essas duas linhas, já pertence a ele. Então esse código aqui vai ficar rodando. Quando chegou aqui no fim enquanto, ele vem aqui e testa de novo essa condição. Se ela for verdadeira novamente, ele vai rodar aqui de novo. Volta aqui, testa de novo a condição. Se for verdadeiro, roda de novo. Se for falso, ele sai e vem aqui para baixo. É por isso que eu chamo de código circular, né? Ele vai ficar rodando aqui em círculo até a condição ser quebrada. E que condição é essa? A gente tem que ter a tecla P a tecla diferente de P, né? E o contador menor que 10. Então isso aqui é um caixa de supermercado que você só pode comprar até 10 produtos. É nosso caixa rápido ali, né? O limite dele é 10 produtos. E aí, antes de você apresentar esse enquanto para os alunos, a gente tem um conceito matemático aqui, ó, de lógica booleana. A gente tem o conceito do E. O E lógico. Deixa eu trazer aqui a tabela verdade do E. Isso é uma coisa que vocês vão ter que apresentar para os alunos da forma mais lúdica possível, porque é um conceito que pode ser complicado para alguns. Não, isso daqui não é.
Então essa daqui, ó, é a tabela verdade do ou. Acho que essa imagem fica melhor. Tá, aqui ficou melhor de ver. Aqui a gente tem vários operadores lógicos, esses aqui são os principais, mas a gente trabalha aqui na corte só com esses dois. O operador lógico E, o que ele vai fazer? Ele vai somar os dois resultados das duas preposições. Então você vai testar uma condição, testar a outra, e se as duas forem verdadeiras, você tem verdadeiro. O que eu gosto de usar com eles sempre é um exemplo do dia a dia deles. Vocês podem usar qualquer um. O que eu gosto de usar, o que eu sempre uso com eles é: se eles disseram para a mãe deles que eles iam vir ao curso e ir ao mercado, se eles vierem só ao curso e não forem ao mercado, eles contaram mentira, porque eles falaram que eles iam nos dois, né? Se eles não vierem ao curso e forem ao mercado, eles também contaram mentira, porque eles não cumpriram nenhuma das condições. Achei que era um F também, né? Se eles não vierem nem ao curso, e aqui era um F, né? E nem foram ao mercado, então eles contaram mentira mesmo, que nenhuma das duas coisas que ele falou que ia fazer, ele fez. Então, ele só vai ser verdade quando ele vier ao curso e for ao mercado. Aí é verdade. Trocando ali o operador pelo ou. Então, se ele falou para a mãe dele que ele viria ao curso ou iria ao mercado, se ele vier ao curso e for ao mercado, ele contou verdade para a mãe dele. Ele falou que ia em um dos dois, indo em um já tá bom. Que ele não falou que ele ia só em um dos dois, né? Que aí que seria o... Não tá aqui. Se ele falou que ele vinha ao curso ou ia ao mercado e ele veio ao curso, mas não foi ao mercado, ele contou verdade, porque pelo menos um ele foi. Se ele não veio ao curso, mas foi ao mercado, ele também contou verdade. Agora, se ele não veio ao curso e nem foi ao mercado, aí que ele disse mentira para a mãe dele. Trazer um exemplo assim cotidiano para eles, para explicar esse conceito matemático. É uma sacada bem legal que vocês podem aplicar lá com eles também, antes de apresentar o exemplo que utiliza esse conceito. E aí, o que a gente tem aqui nesse exemplo sobre essa lógica aí do E? A gente tem duas preposições, que no caso a tecla ser diferente de P e o contador o conte está menor que 10. A gente tem essas duas. E a gente tem a união dessas duas sendo um E. Então, o que precisa acontecer? Essa precisa ser verdadeira e essa precisa ser verdadeira para isso aqui continuar verdadeiro. E ele continuar rodando esse código aqui circularmente em um loop, né? Quando uma das duas, ou quando a tecla for P, ou quando o conte for maior que 10, maior ou igual a 10, né? Aí ele já vai sair aqui e já vai imprimir o total da compra para o usuário. Vamos ver esse código na prática. Então, aqui que a gente tem aqui? A gente já tem aqui os usos das três variáveis possíveis que a gente tem. A gente tem variáveis tanto tipo inteiro, quanto real, quanto caractere. A inicialização delas, o enquanto que a gente vai ver ele funcionando na prática, e depois um print comum com duas coisas sendo printadas, um textinho e o conteúdo de uma variável. Vamos rodar aqui então passo a passo.
Aqui vai criar as variáveis, ó. Criou uma variável count do tipo i, de inteiro, com valor 0. Duas variáveis do tipo real, tá vendo a diferença entre elas? Ambas têm 0, mas uma tem casas decimais e a outra não tem, não precisa. E uma variável do tipo caractere vazia aqui. Agora a gente vai inicializar, ter certeza que o conteúdo delas vai estar zerado ali, ó. E o conteúdo da tecla já passou para C. Lembrando que essa setinha aqui, ó, significa recebe. Então essa variável está recebendo esse valor que eu estou colocando ali. Agora ele vai testar pela primeira vez o enquanto. Se a tecla for diferente de P, e no caso aqui ela é, porque eu garanti que ela fosse na inicialização das variáveis. E o count menor que 10 também é, porque eu garanti que ele fosse na inicialização das variáveis. Ele vai rodar esse código aqui pela primeira vez. Então vai pedir para eu digitar o preço do produto que eu estou comprando, R$54. Ele vai somar esse preço no valor que está lá inicial. E eu sei que esse valor é 0, porque eu coloquei ali 0. E eu sei que 0 não vai somar um valor a mais ali e fazer eu pagar a mais que eu deveria. Vai somar 1 no contador ali. Então o contador está contando que eu comprei um produto, está correto. Depois vai pedir para eu digitar se eu quero continuar ou se eu quero parar. Vamos ver ele pedindo aqui. Eu quero continuar. Então eu digitei C ali. Ele consumiu esse C. Não trocou porque eu digitei o mesmo conteúdo que já estava lá. Mas como ele consumiu esse C e ele veio aqui no fim enquanto, o que aconteceu? Aqui no fim enquanto ele veio, puxou o conteúdo de tecla, o C aqui, e comparou com o P. Os dois são diferentes, né? Então tá tudo certo. O contador tá em 1, 1 é menor que 10, então também tá tudo certo. Então ele volta a rodar esse código que tá aqui, ó. Pede para eu digitar um preço, ler esse preço aqui. Deixa eu digitar qualquer coisa. Tá um pouco bugado, mas é só porque o negocinho tá com tamanho pequeno aqui no meu computador, tá? Se tiver maior não vai dar problema não. Tá vendo? É só porque eu deixei ele pequenininho aqui. Então fica bugando. Ele consumiu aqui o preço do meu produto e vai somar com o valor existente lá. Então vai dar 154 no total da minha compra. Tá vendo? Ui. Cliquei no botão errado. Agora ele pediu para eu parar ou continuar. Eu vou continuar com um valor diferente, tá vendo? Ele atualizou ali meu valor na parte do leia. Tá pedindo para eu digitar o preço. 400 agora, ou 40. Agora ele somou, tá vendo esse valor? O que tá acontecendo? Por que ele tá rodando direto? Porque eu sem querer cliquei nesse botão aqui, ó. Pra ele rodar tudo de uma vez. Então não dá pra ver ele rodando passo a passo. Vou parar essa execução aqui. Quando eu digitei P, eu vou mostrar de novo uma execução diferente pra vocês verem. Mas quando eu digitei P, a tecla já não era diferente de P, então ele já deu erro aqui. Erro não, né? Já deu falso aqui. E o falso fez ele pular direto para essa linha, onde ele imprimiu o total da minha conta, da minha compra, e depois ele rodou o fim algoritmo que finalizou a execução aqui. Vou rodar mais uma vez, só pra gente ver isso acontecendo. Só comprar um produto só pra gente ver. Então aqui eu vou comprar um produto de 500 e poucos reais. E aí ele pede pra eu digitar se eu quero parar ou continuar. Eu vou digitar aqui que eu quero parar. Então a tecla ela é P. Tá vendo? Então não vai dar mais verdadeiro isso aqui. Por mais que isso aqui seja verdadeiro, isso aqui não vai estar verdadeiro. Então ele vai pular direto para imprimir o total da minha compra. Imprimiu aqui, né, o total da minha compra e finalizou o algoritmo. Finalizou a execução. Que a gente consegue ver, ó. Ele inicializou a execução. Pediu para eu digitar um preço, eu digitei. Ele colocou esse monte de casa decimal aqui porque é uma variável do tipo real.
Depois disso ele pediu para eu digitar uma tecla, qualquer tecla para continuar, ou P para parar. Eu digitei P aqui, ó, tá coloradinho, mas dá pra ver. Aqui. Depois, como eu digitei P que eu queria parar, ele só parou e imprimiu o total da minha compra e finalizou a execução. Tranquilo o conceito, então? O conceito do enquanto e o conceito de inicialização de variáveis, eles ficaram de boa para vocês? Beleza. Só colocar. Agora a gente tem um exemplo mais complexo. Ele até continua aqui na outra página, porque ele tava com uma letrinha muito pequena quando eu apresentei para os outros tutores. Então eu estiquei ele para 2 páginas. É uma urna eletrônica. Esse código é responsável por calcular, num certo intervalo de tempo, ele vai computar todos os votos que o candidato recebeu. Então ele pede para você digitar o número do candidato que você está votando. Quando você digita esse número, ele vai lá e adiciona 1 no contador de votos desse candidato. E pede ali para o mesário ou qualquer pessoa digitar qual é o horário atual. Então, a cada vez que uma pessoa vota, ele pede para digitar um horário. Sendo o horário ali um número inteiro qualquer, que só determina a hora, né? Então, se era 17h30, ele coloca 17. Ele tem um limite ali de horário de votação, que vai das 8 até as 17 horas. Quando dá 17 horas, ele encerra essa votação. E aí ninguém mais consegue votar. Ele imprime o total de votos que essa urna recebeu, separados em candidato 1, candidato 2 e votos inválidos, que são os votos que não foram nem para o candidato 1 nem para o candidato 2. Então, o que a gente precisa? Só um segundo, gente. O que foi, filha? Filha? O que foi, meu amor? O que foi, meu amor? Tá, voltando aqui. Então, o que a gente precisa em questão de variável para rodar esse código? A gente precisa de uma variável que vai armazenar o número do candidato que a pessoa votou. A gente vai precisar de um contador para o candidato 1, para o candidato 2 e um contador de votos inválidos. A gente vai precisar de uma variável que armazena o horário que a pessoa está votando. Esses 3 contadores, eles são do tipo inteiro. O voto que a pessoa vai dizer, o número do candidato ali, vai ser um número inteiro também.
E o horário de votação, como eu comentei com vocês, ele recolhe só a hora, e então também vai ser um número inteiro. A gente começa o código inicializando essas variáveis de acordo com os valores que elas precisam. A variável voto, como ela vai ser algo sempre digitado, a gente não precisa inicializar nenhum valor nela. A única operação que ela sofre aqui, ó, é a leitura e depois a comparação para ver se votou no candidato 1, 2 ou são votos inválidos. Já as variáveis de contadores, conte candidato 1, conte candidato 2, conte inválidos, elas vão ser operações que vão sofrer somas. Deixa eu só puxar isso aqui pra cima. Aqui a gente vê uma soma que ela sofre. Então a gente inicializa elas com 0 da soma, 0. E a variável horário, que vai ser inicializada com o primeiro horário horário de abertura da urna. Como eu comentei com vocês, essa urna vai de 8 às 17. Então o horário inicial ali dela vai ser 8 horas. Inicializando as variáveis, a gente traz uma nova função, uma função que a gente não tinha visto até então, que é a função repita. A função repita, ela tem o mesmo objetivo da enquanto. Vocês conseguiriam substituir aqui até pela enquanto nas demais linguagens que a gente apresenta para os alunos e que são dadas com os mesmos exemplos. A gente usa a função que é diretamente relacionada ali com a enquanto. Mas aqui a gente trouxe esse conceito novo só para complementar ali o aprendizado deles. Se vocês sentirem que a turma de vocês tá um pouco mais devagar e que ela não ia pregar um conceito novo, que seria mais fácil você só aplicar o mesmo conceito, você consegue substituir ali a repita pela enquanto. Qual é a diferença entre as duas? A enquanto a gente viu que a tese ali que ela vai testar é testado logo no início. Então a gente precisava inicializar ali a tecla e o contador para garantir que esses valores não iam, que esse código não ia rodar a primeira vez. Já dá uma falha, porque a tecla ali já estava igual a P ou qualquer outro tipo de falha. E já encerrar o código antes do usuário conseguir digitar o preço do produto dele pela primeira vez. A gente precisava dessa certeza. Com a repita, a gente não precisa diretamente dessa certeza, porque ela roda uma primeira vez e ela vai testar a condição só lá no final. Então a gente tem aqui um repita e tudo isso aqui está dentro dele. Deixa eu só passar para a próxima página, que a gente vê o finalzinho do código. E aí só lá no final desse repita, ó, só lá no final dele que você testa a condição. Então o que a gente tem aqui lendo em português? Repita até o horário ser maior que 17 horas. Então ele vai repetir isso aqui pela primeira vez, conferir se o horário é maior que 17 horas, se não for ele repete de novo, até ser maior que 17 horas. O que ele vai estar repetindo nesse meio tempo? Vai pedir para o usuário escrever o voto dele, ler esse voto e conferir. Então aqui a gente tem tanto enquanto /repita, quanto um se. Então a gente tem um código que ele faz o nosso código circular ali, e dentro dele tem um código condicional ali que vai testar 2 caminhos possíveis. Esse é possível, a gente consegue fazer isso. Então ele vai ler o voto do usuário, testar se esse voto for 10. Aqui a gente tem aquele operador do igual aqui. Se o voto for 10, então é para você escrever que a pessoa votou no Antônio Carlos e somar 1 ali no voto do Antônio Carlos. Se não, se o voto for 12, então você escreve que a pessoa votou em Pedro Antônio e soma 1 lá no candidato Pedro Antônio.
Se não for nem esse, nem 10, nem 12, então a pessoa votou inválido, votou qualquer outro valor que é inválido pra gente. Aí você vai somar ali no contador inválidos mais um. Aí você encerra esse se interno aqui, ó. Depois você encerra esse se externo e pede ali pro mesário digitar qual é a hora atual. Lê esse horário e confere se esse horário é maior ou igual a 17. Se for, você já vem aqui para baixo e você vai escrever quantos votos cada candidato ganhou e quantos votos são inválidos. Tem algum errinho aqui nesse código, vocês conseguem identificar? É uma das coisas que a Márcia gosta de colocar. Inclusive, vocês vão ver a atividade dos alunos e tá com esse erro lá, vocês conseguem identificar? Tá faltando ler no até, lá embaixo. Não, aqui a gente já lê, ó. Lê o horário e aí depois confere. Tem alguma coisa a ver aqui, ó. Vamos ver esse código em operação para ver se a gente percebe esse erro. Não é um erro que vai dar problema para rodar o código. Espera rapidinho. Acho que tá travando aqui. Eu vou parar de apresentar e já volto. Só para reabrir a plataforma. Pronto, agora foi. Só voltar aqui para apresentar. Vamos ver esse código rodando no Visual G. Deixar disponível aqui para vocês verem a área de variáveis. Vou rodando ele passo a passo. Então aqui eu criei as minhas variáveis, todas do tipo inteiro. Inicializei ali os meus 3 contadores. E inicializei o meu horário com 8 horas ali, que é o horário de início da votação. Aí nisso eu vou repetir. Vou pedir para o usuário digitar o voto dele. Vou votar no primeiro candidato. Então votei 10. Meu voto ali já foi atualizado com 10. Ele vai vir conferir. Se o voto foi igual a 10, então tá certo, ele vai entrar aqui. Vai escrever que eu votei em Antônio Carlos. Depois ele vai somar 1 ali nos votos do Antônio Carlos. Certo? Então como tava 0, foi para 1. E pedir para o mesário digitar o horário ali. Agora são 9 horas. Então, o horário ainda é válido, ainda não é 17 horas. Então posso continuar votando. Pediu para eu digitar ali o meu voto. Vou votar agora no candidato 2. Vamos ver o que acontece. O meu voto é igual a 10? Não é. Então o que ele vai fazer? Ele vai pular aqui para baixo. Vamos ver se ele faz isso. Certinho. Então ele vai conferir. O meu voto é igual a 12? É. Então ele vai escrever que eu votei no candidato 2, Pedro Antônio. Certo. E aí depois ele vai ter que somar 1 no contador do Pedro Antônio. Deixa eu só abrir aqui. O contador do Pedro Antônio é esse aqui, ó, candidatos 2. Tá em 0. Então se ele vai somar 1 aqui, que significa que eu votei uma vez no Pedro Antônio,
Isso aqui tem que ir para 1 também, igual aconteceu com o candidato 1. Mas o que aconteceu? Foi para 3. Por quê? Vamos dar uma olhada nessa linha aqui. Por que foi para 3? Vocês conseguem identificar por que foi para 3? Porque tá conste mais 2 no candidato 2. Mais 2 aqui, né? Uhum. Mas ele tava com valor 0. E aí ele foi para 3. Então se ele tava com 0 e eu tô, ao invés de somar 1, eu tô somando 2 aqui, deixa eu só parar essa questão pra gente consertar. Oh, merda. Fiz o que eu não deveria ter feito. Aqui, ó. Perdi a telinha. Pronto, desculpa. Voltando aqui. A gente vai mudar aqui pra 1. Só que o que aconteceu? Ele tava com 0 e eu somei 2. Então ele deveria ter ido pra 2, né? Por que ele foi pra 3 e não pra 2? Aqui a gente já resolveu um erro, mas tem mais alguma coisa que tá errada. Vamos dar uma olhada? Vamos rodar mais uma vez. Criei as variáveis. Vou lá e vou ler o voto. Vou estar no candidato 1 primeiro. Votei. Aí pede para eu digitar ali o horário. É agora 9 horas. Beleza. 9 horas ainda dá para votar. Então, meu voto 2. Votei no candidato 2. Ele vai conferir se foi no candidato 1, não foi. Vai pular. Vai conferir se foi no candidato 2, foi. Então ele vai vir aqui, vai digitar que eu votei nele e vai somar 1 no valor dele. O valor dele estava 0. Por que foi para 2 agora? Dá uma olhadinha aqui nessa linha. Vê o que mais tem de errado nela. Vamos tentar mais uma vez? Ele tá usando nessa linha, ele tá usando o voto que o candidato 1 já tinha, Sim. menor que o candidato 1 já tinha e mais um depois. Sim, então o que ele tá fazendo? Ele tá pegando, ao invés de pegar a variável do candidato 2, ó, ele tá pegando a variável do candidato 1, somando 1 e colocando no valor do candidato 2. Então ele tá pegando todos os votos que o candidato 1 recebeu, adicionando 1 e botando lá no candidato 2. Então tá errado. Tá praticamente computando os votos do candidato 1 para o candidato 2. Então ele recebe os votos ali do outro. Ó, por exemplo, agora eu votei nele de novo, o que vai acontecer? Ao invés dos votos dele ir aqui para 3, ó, vai continuar em 2. Viu? Porque ele pegou 1 que tá aqui, somou 1, dá 2 e continuou. Tá? Vou digitar um horário que vai sair, ó. Agora o horário é maior que 17, ele vai botar ali os votos de cada candidato e encerrar o programa. Só um minutinho, só um minutinho. Pera aí, Raquel. Só um segundo, gente. Ela tá explorando. Ela mia pra saber se alguém vai olhar pra ela. Se ninguém olhar, ela sai andando. Desculpa, gente. Voltando aqui. Deixa eu ver onde eu tava. Então, como é que a gente conserta esse código? A gente vai mudar aqui, ó. Então, ele vai pegar o próprio valor que tá lá no candidato 2, vai somar 1 e aí vai jogar lá dentro de novo, esse valor novo. De resto, tudo tá certo. Vocês entenderam essa parte aqui do por que precisa de 2 FINCES?
É porque um fim C é para o candidato 10 e o outro fim C é para o 12? Isso. Porque a gente tem dois Cs aqui, ó. A gente tem esse Si, que se encerra com esse fim C aqui. E a gente tem esse Si aqui de fora, que se encerra com esse fim C aqui, ó. Então a gente tem dois Cis alinhados, um dentro do outro. Então a gente tem que encerrar os dois. Bom, é só isso. Agora, se a gente rodar esse código mais uma vez, ele deve funcionar direitinho. Coloquei esse erro aqui para vocês verem. É o padrão que a Márcia geralmente usa, que vocês vão ver nas atividades dos alunos lá. Então, treinar o olhar de vocês para perceber esses erros. Aqui eu votei no primeiro candidato, ele somou um ali, tá certinho. Agora ele vai me pedir o horário. Vou digitar que são 9 horas. Ok. Como 9 horas ainda é menor que 17, ele vai pedir para eu digitar um novo voto. Agora eu vou votar no candidato 2. Como eu votei no candidato 2, ele conferiu aqui o meu voto, tá certinho. E como tá 0 ali, tem que ir para 1, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora foi para 1, tá certinho. Pede para eu digitar o horário. Se eu digitar 17 horas, percebe que 17 não é maior do que 17. Então, com 17 horas, ele ainda deveria entrar aqui no loop. Ó, entrou de novo. Agora eu vou digitar um valor 27, ó. Então, eu não votei em nenhum dos dois candidatos. Ele vai conferir aqui se eu votei no primeiro, não vai dar certo. Vai conferir aqui o segundo si para ver se eu votei no segundo, não vai dar certo. Então, ele vai pular aqui direto para escrever que meu voto foi inválido. Meu voto inválido, ele soma 1 no contador de inválidos ali. E me pede o horário atual. Agora são 18 horas. 18 horas já é maior que 17. Então, agora ele vai pular, ó. Vai conferir aqui se 18 é maior que 17 e vai pular aqui para baixo. Aqui ele vai imprimir os votos que cada candidato recebeu e finalizar o algoritmo. Tranquilo esse exemplo? Então, o que vocês têm que reforçar com eles a partir desses 3 exemplos? Só pra gente voltar. Esse exemplo aqui, ele é praticamente substituto daquele exemplo lá da média, só que a gente usa ele porque ele já tem como se fosse uma parte 2, né? Que é o exemplo da média com si. Coisas que a gente se atenta neles aqui é a criação excessiva de variáveis, quando você não está usando elas. Aqui a média é simples, sempre explicar para eles o conceito de média, como é que se calcula uma média para a matemática não ser um empecilho na hora de você educar os alunos. Caixa de supermercado, a gente explica um conceito de inicialização das variáveis. A gente tem nosso primeiro contato com variáveis de tipos diferentes, a gente tem os 3 tipos aqui. E a gente tem o enquanto, que é o primeiro código circular que a gente vê, porque ele é circular. Porque ele vai testar essa condição e enquanto ela for verdadeira, ele vai ficar rodando tudo que está aqui dentro. Quando ela for falsa, ele roda o que está aqui embaixo. E aí, nosso exemplo mais completo é esse exemplo que tem um repita. Vocês podem substituir por um enquanto tranquilamente. E ele tem os contadores aqui, né, que vão sempre ser adicionados no mesmo valor. A gente tem Cis alinhados, então para cada Si a gente tem que ter o fim C dele. Então se eu abro um Si aqui, eu tenho que finalizar ele aqui embaixo, ó. Abri um Si, eu tenho que finalizar ele. E o repita, a única coisa diferente dele entre ele e o enquanto é que ele vai conferir a condição só lá no final. Enquanto a gente já entra conferindo a condição. Então, pra semana que vem não, né? Sexta, a gente vai ter esses exemplos em Python agora, que é a nova linguagem. Aqui você já tem conteúdo, bagagem suficiente para fazer as 3 primeiras aulas da corte que vocês vão dar para os alunos.
A partir daí a gente já entra em um novo módulo de programação. Vou passar para vocês aqui. Já mandei aqui antes, mas vou passar mais uma vez. A lista de exercícios que eu comentei com vocês. Vocês já estão aptos para começar a fazer ela. Não é obrigatório, como eu disse, mas serve para você testar ali o seu conhecimento. Eu tenho tanto a lista quanto as resoluções dos exercícios. Eu vou mandar também para vocês os meus slides que estão disponíveis aqui, esses que eu estou usando com vocês. Vocês podem usar eles de exemplo. Para além disso, vamos ver o que tem de atividade de envelope para essa aula. E a gente já encerra por hoje. Para a aula que vem, vejam se vocês conseguem instalar o Python aí no computador de vocês para a gente rodar esses códigos. Se vocês não quiserem instalar o Python, vocês podem usar o programa online de Python, que é esse aqui, ó, Python Tutor. É só vocês digitarem esse site aqui, ó, no Google. Se vocês digitarem só Python Tutor, já aparece, é o primeiro que aparece. Esse primeiro aqui, ó, vocês vão abrir ele. Eita, a internet tá demorando um pouquinho. Estranho. Acho que o site deles não tá funcionando hoje. Mas é basicamente abrir esse site aqui. Espero que até a aula que vem esteja funcionando. Senão eu vou usar meu próprio computador. Pelo computador de vocês, vocês podem baixar aqui o Python. E depois vocês baixem esse Visual Studio, que é esse aqui, eu acho. Não, esse aqui é o Python mesmo. Márcia colocou os links errados ali, eu vou pedir pra ela ajustar. Mas Visual Studio Code. Esse aqui, vocês conseguem fazer o download dele pra ser por aqui ou pelo próprio Windows. Eu não sei como se chama no Windows porque eu não uso o Windows. Mas a loja do computador de vocês, Store, acho que é o Windows Store, não é? Central de aplicativos no meu computador, mas de vocês deve ser o Windows Store. Por lá vocês também conseguem baixar. Aqui, é uma loja parecida com essa daqui. Vocês podem pesquisar aqui, Visual G. Não, desculpa, Visual Code. Aqui. Até atualizar o meu. Tá desatualizado. Enfim, vou deixar o meu instalando ali. Quando vocês baixam, vocês vão ter essa plataformazinha aqui, ó, com esse link. Esse aqui é um código que eu tava mexendo antes. Mas aqui no cantinho tem a parte de extensões.
Aí em extensões vocês podem pesquisar Python aqui, ó. Python, é só vocês clicarem nesse da Microsoft. E aí aqui tá pra mim desinstalar, mas é porque eu já tenho instalado. Quando vocês abrirem pela primeira vez vai estar escrito instalar aqui, vocês só cliquem em instalar que vai instalar todos os serviços de Python. E aí é só vocês criarem um código com tipo .py que vocês vão conseguir codar nessa linguagem. Eu vou passar isso com mais detalhes para aula que vem. E qualquer canal no YouTube consegue ensinar vocês a baixarem o Visual Studio e baixarem o Python. Mas para aula que vem a gente já consegue mexer. Vamos ver as atividades então. A gente vai abrir de novo aquela pasta lá de aulas PC. Aqui a gente tem todos os conteúdos das 3 aulas que vocês vão dar, com o material da Márcia. Não sei se eu já tinha passado isso pra vocês, mas tá aqui, ó. Ela já separou por aulas. Aula 1. Tem o jogo da travessia, tem as outras apresentações dela, tem o PC Bolos, que é os que vocês vão apresentar. E a aula 3, que é essa nossa última aula aqui. Tem os exemplos de urna, os algoritmos e a atividade do envelope. Que atividade é essa, então? A gente vai ter aqui o nosso mesmo código da caixa de supermercado. O mesmo código que eles aprenderam, só que eles vão ter que organizar esse código. Tá vendo que ele tá com as coisas todo embaralhado aqui. Então lá nos materiais de vocês tem cartolinas pretas lá, que eles podem recortar aqui e colar. Se eles quiserem também, eles podem só escrever os nomes. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Só escrever aqui do lado como é que fica a ordem. Da forma que você entende, você vai corrigir e dar a nota de 0 a 10. Lá naquela planilha que a Márcia passou pra vocês. Aquela passou, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, planilha de avaliação. Vocês vão colocar a nota dos alunos lá. Atividade 2. Agora a gente tem o algoritmo do caixa de supermercado também. Já organizado, só que eles têm que descobrir erros neles. Tá vendo que aqui tá faltando um tracinho, ó. Aqui tá falando tecla N, só que tá sem as aspas. Aqui tem um ponto final onde não deveria, tá vendo? Aqui, ó, tá com C cedilha, e a gente comentou que variáveis elas não podem ter caracteres especiais. C cedilha é considerado um caractere especial. Aqui tá somando I, ó, ao invés de estar somando 1. Aqui tá sem a vírgula. Deixa eu ver mais o que tem. Aqui, ó, esse diferente aqui não é usado no Visual G. O diferente do Visual G a gente já viu que era o outro. Aqui, ó, tá lendo o preço e depois escreve para o usuário digitar o preço. Então a ordem aqui tá trocada. Acho que é isso. Acho que são só esses exercícios, esses 2 exercícios aqui. Como eu comentei com vocês, esses exercícios vão ser feitos em grupo. Mãe, eu tô dando aula. Como eu comentei, esses exercícios vão ser feitos em grupo.
Esses aqui são os exercícios da última aula. Tá escrito aqui, ó, envelope 3. Das outras 2 aulas a gente já visualizou, então deem uma olhada nesse material. Façam esses exercícios antes de ir para a aula com os alunos, para vocês terem esse conhecimento para passar para eles. Não deixe para fazer em cima da hora. Obrigada, André. Microsoft Store. Beleza. No mais, é isso. Vejam a lista de exercícios extra que eu passei, se vocês tiverem um tempinho, para vocês testarem esse conhecimento de vocês. Façam esses exemplos. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode comentar mais sobre eles no nosso próximo encontro, na sexta-feira. Depois confirmem pra mim se todos podem na sexta-feira. Quem não puder, eu vou deixar a aula gravada, mas tem que ter ali pelo menos 2 pessoas, uma pessoa que pode fazer, porque senão fica um horário perdido, né? Porque o ideal aqui é vocês tirarem dúvidas, se vocês tiverem, comentarem qualquer coisa, como o André trouxe ali que ele tá fazendo um curso extra. É sempre legal ter essa troca entre os tutores dos materiais, como vocês já viram. E também da experiência de vocês. Depois a gente vai começar Python. Na sexta mesmo a gente começa Python. E é isso. Vou encerrar aqui a